Olá! Hoje falaremos sobre cadeias randômicas. Cadeias randômicas podem ser definidas a partir das cadeias de Markov, definindo processos químicos. Por sua vez, as cadeias de Markov são um conjunto de teorias estatísticas que dizem que a etapa seguinte de um conjunto de estados físicos pode ser definida tendo apenas o conhecimento da sua etapa anterior. Os cálculos das cadeias de Markov resultam em matrizes e sistemas lineares. A probabilidade P das extremidades de uma cadeia com articulações livres, unidimensional e composta de n unidades estarem distantes uma da outra é dada por essa equação. Tal equação é deduzida no tópico de movimento molecular. A função P pode ser representada através do gráfico abaixo. Neste gráfico, podemos observar que a curva é simétrica em relação a n igual a zero, em que a função tem o seu máximo. Ou seja, a conformação mais provável da cadeia é aquela em que as extremidades ficam próximas. Entretanto, a maioria das conformações disponíveis tem valores de n diferentes de zero e, consequentemente, a separação não nula entre as extremidades da cadeia. Se não nos preocuparmos com o fato de que as macromoléculas têm uma separação entre as extremidades, porque tem um excesso de ligações apontando tanto para a direita, onde n é maior que zero, ou o mesmo excesso de ligações apontando para a esquerda, onde n é menor que zero, devemos somar as contribuições de ambas, as conformações na determinação do tamanho médio da macromolécula. Ou seja, uma medida útil do tamanho da macromolécula seria o valor médio de uma grandeza com unidade de comprimento e sensível apenas à separação líquida entre as extremidades da cadeia, independente do valor de n. A equação a seguir ela será utilizada para calcular a probabilidade das extremidades de uma cadeia com articulações livres tridimensionais se localizarem no intervalo entre R e R mais dr. Esta equação também é utilizada para fazer a dedução para encontrar a separação média quadrática, que é uma medida de separação média das duas extremidades de uma cadeia randômica. A dedução pode ser obtida a partir no apêndice 2, onde lá verificamos que o valor médio de uma grandeza x, com valores na faixa de x igual a A e x igual a B, é dada pela seguinte expressão, onde a função f de x é a densidade de probabilidade, uma medida da distribuição dos valores da probabilidade ao longo de x, e dx é um intervalo infinitesimal de valores de x. O valor médio de uma função g de x pode ser calculado por uma fórmula semelhante que pode ser vista logo abaixo. Para aplicar este conceito ao cálculo da separação média quadrática entre as extremidades de uma cadeia randômica, identificamos f de r dr com a probabilidade de que a extremidade da cadeia variam entre r igual a rzinho e rzão é igual a rzinho mais dr, sendo f de r a densidade de probabilidade. Segue-se então a expressão para o valor médio da enésima potência da separação entre as extremidades, uma grandeza positiva que pode variar de zero até mais infinito, que pode ser sintetizada através da seguinte equação. Para calcular a separação média quadrática, inicialmente determinamos r ao quadrado utilizando n igual a 2 e fr da equação apresentada anteriormente. Obtemos a seguinte expressão e obtemos o seguinte resultado. Neste resultado, nós o integramos e usamos a expressão a para substituir logo após a integral da primeira equação novamente. Ao substituir, nós obtemos a separação média quadrática. Qual será a probabilidade das moléculas voltarem para o recipiente? Eu tenho uma resposta para isso, a partir de um modelo matemático, formulado Com a diferença de pressão em ambiente entre as partículas do frasco e as que saíram dele, é difícil que estas últimas voltem para dentro sem uma ajuda externa. Sendo assim, eu posso na verdade explicar qual a probabilidade de as partículas de dentro da lata
voltarem para o seu lugar de origem que ocupavam o líquido antes de uma agitação. A figura C está representando o nosso corpo, que nesse caso vai ser desodorante, e as partículas ao seu redor, descrevendo movimentos aleatórios, chamados aqui de movimento browniano, que foi observado pela primeira vez em 1827, como podemos analisar na segunda figura. Einstein foi um físico que conseguiu elaborar uma teoria matemática para o movimento browniano. E para simplificar, nós vamos considerar a evolução aleatória dessa partícula numa reta, seja P em função de t e x, a densidade de probabilidade descrevendo a trajetória da partícula, P em função de tx derrom de x, é a probabilidade da partícula estar no intervalo de tamanho dx, centrado em x no tempo t. Einstein mostrou que para P em função de t e x, obedece a seguinte equação diferencial chamada de equação do calor, onde d maior que zero é o coeficiente de difusão, que depende das características do líquido e da nossa partícula. Como a condição inicial em que a partícula se encontra na origem, a solução é dada por esta equação. Mas qual vai ser a probabilidade da nossa partícula pular para um de seus dois vizinhos? Vamos abordar aqui somente o caso unidimensional, onde d vai ser igual a 1. A probabilidade de a cada instante a partícula pular para um de seus dois vizinhos vai ser dada por 1 sobre 2. Sendo que, em dimensões superiores, a definição vai ser análoga. A cada passo, a partícula pode pular para qualquer um de seus 2 vezes d vizinhos, com probabilidade de 1 sobre 2d, como vou mostrar na figura abaixo, considerando um d igual a 2. Se um passeio voltar para a origem, então o tempo de seu primeiro retorno após n igual a zero vai ser dado por esta equação, e será finito. Mas uma trajetória pode também nunca voltar para a origem, e nesse caso nós vamos definir que t0 é igual a infinito. Mas nós estamos interessados nas probabilidades dos eventos, t0 menor que infinito e t0 igual a infinito. Por ser uma probabilidade, a probabilidade de t0 menor que infinito vai ser menor ou igual a 1. E se a probabilidade de t0 menor que infinito igual a 1, o passeio é dito recorrente. Se pt0 menor que infinito menor que 1, ele vai ser transiente. Se o passeio for recorrente, ele vai voltar para a origem pelo menos uma vez, quase certamente. Se ele for transiente, ele pode sair do seu ponto de partida para nunca mais voltar. E aí nossa probabilidade vai ser chamada de probabilidade de escapar. E o passeio sempre vai ser recorrente em dimensões de d igual a 1 e 2, como a nossa abordada. Ufa! Após todas essas deduções, vamos enfim chegar à fórmula que vai nos demonstrar que sim, o passeio é recorrente. Onde P, xn igual a zero, for maior que zero, se e somente se n for par. Pela definição da probabilidade, nós vamos ter esta fórmula. E nós vamos considerar inicialmente o caso da dimensão D1, que é a mais fácil e é a que nós estamos abordando. Vamos calcular a fração pensando da seguinte maneira: um caminho unidimensional pode ser identificado com a sequência de seus passos, isto é, uma sequência de 2j. Assim, o denominador é igual ao número total de sequências, que é igual a 2 elevado a 2j. Por outro lado, para um caminho estar de volta em zero no tempo 2j, uma única restrição deve ser satisfeita. O número de passos feitos para a esquerda deve ser igual ao número de passos feitos para a direita. Como n para a esquerda e n para a direita igual a 2j, n para a esquerda, quando for igual a n para a direita, vai ser igual a j. Logo, o numerador vai se calcular contando o número de jeitos de colocar j símbolos dentro de duas j caixas, que vai ser dado por esta fórmula aqui. E para determinar se o passeio unidimensional é recorrente ou transiente, precisamos estudar a série nos dada por esta outra fórmula. Entendeu agora, Gustavo? Sim, agora tudo faz sentido. Um pouco sobre entropia de conformação. Nós sabemos que a cadeia randômica é a conformação menos estruturada da cadeia de polímeros e corresponde ao estado de maior entropia. Qualquer perda de nivelamento da cadeia introduz uma certa ordem e reduz a entropia. Inversamente a isso, a formação de uma cadeia randômica a partir de uma forma mais alongada é um processo espontâneo. A dedução para a variação de uma entropia de conformação, a entropia estatística, que surge a partir da disposição das ligações quando uma cadeia contendo n ligações de comprimento L é alongada ou comprimida de NL
é dada por essa expressão, onde K é a constante de Boltzmann. A expressão pode ser representada por esse gráfico, onde podemos perceber que a expressão mínima corresponde à entropia A máxima. entropia conformacional da cadeia é descrita como sendo S igual a constante de Boltzmann vezes o log natural de W, onde W já foi descrito anteriormente como sendo. Portanto, ao passarmos a constante de Boltzmann para o outro lado da igualdade, dividindo e substituímos W, nós teremos. Uma vez que os fatoriais são grandes, podemos usar a aproximação de Stirling para obtermos a expressão. A conformação mais provável da cadeia é a que tem as extremidades próximas umas das outras, ou seja, nzinho igual a zero. Portanto, a entropia máxima é descrita por